Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, está diante de nós a Bíblia de Estudo anotada e expandida de Charles Ryrie, esse eminente teólogo de linha batista, que nos brindou aí com vários materiais que já estão traduzidos para a língua portuguesa, e hoje nós queremos dar uma olhadinha nesta Bíblia aqui. Mas antes eu quero convidar você, inscreva-se no canal, deixe seu joinha neste vídeo, deixe também seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém, porque alguém pode estar precisando exatamente dele. Dito isto, vamos dar uma olhadinha aqui no encarte que veio junto com a Bíblia, tá? Está aqui o encarte nos apresentando os recursos que esta Bíblia tem. Então a edição Almeida Revista Atualizada, tá? O texto bíblico, referências cruzadas, 38.000, introduções aos livros e também às seções, né, aos blocos de livros bíblicos, notas de rodapé, mapas e quadros temáticos, concordância com mais de 3.800 verbetes e também outros recursos que nós vamos dar uma olhadinha, né? O Dr. Charles Ryrie, que tinha aí um mestrado e 3 doutorados em teologia, né? Faleceu não faz muito tempo, em 2016, aos nada mais, nada menos que 91 anos, servindo a Cristo durante muito tempo, né? O Dr. Charles Ryrie é muito conhecido, né, pela defesa do sistema teológico do dispensacionalismo, do qual nós somos adeptos. Muito bem, características físicas dessa Bíblia: ela é uma Bíblia em formato grande, tá? Formato tradicional de uma Bíblia de estudo, mas ela não é tão espessa, tá? Ela tem mais ou menos 1.500 páginas. Beira dourada, este aqui tem um fitilho preto, uma capa aqui num couro sintético um pouquinho mais rígido que o normal, mas ainda dá para você abrir bem a capa aqui, tá bom? Na contracapa não tem nada aqui, lombada, muito bonita a lombada, tá? Editora Mundo Cristão que publica esta Bíblia, né? Charles Caldwell Ryrie, a Bíblia de Estudo anotada e expandida. Vamos dar uma olhadinha por dentro então, sem mais delongas, tá? Então aqui a guarda em papel cartão preto. E já temos uma outra página num papel cartão um pouco mais fino, tá? Folha de rosto, uma segunda folha de rosto. Está aqui então a ficha catalográfica, tá? Índice geral, índice de quadros e mapas. Passamos então aqui adiante, com cuidado, para vermos, então, como usar esta Bíblia de estudo, tá? Então, essa é uma seção indispensável da leitura daqueles que têm esta Bíblia, tá? Ou que vão adquirir. Sempre, em todas as Bíblias de estudo, quando você comprar, dê uma folhada nas páginas iniciais, que geralmente vai ter um recurso semelhante a este aqui, tá? Eu resumo aqui para você que o Dr. Charles Ryrie, ele sugere que você anote muito, né? Anote nas margens da Bíblia, ou agora eu digo, tenha um caderno e faça anotações, leia a Bíblia e anote aquilo que o texto traz até você, o que o texto comunica a você, enfim. Ele fala aqui também de você sublinhar ou marcar, mas não de qualquer jeito, mas marcar e sublinhar e anotar a razão pelo qual você está marcando e sublinhando, enfim, de você usar a Bíblia e ler ela, não apenas uma leitura despercebida, né, mas uma leitura com o objetivo de compreender, de estudar a palavra de Deus, tá? Aqui a ordem cronológica dos livros, aqui uma espécie de quadro temático, um diagrama muito interessante, tá? Deixei um pouquinho mais para você tirar um print aí, tá bom? Classificação dos livros do Antigo Testamento. Aqui ele faz várias classificações, tá bom? Então, em livros fundamentais, complementares e etc. A classificação padrão, né, na nossa Bíblia, né, na ordem em que aparece lei, livros históricos, poéticos e de sabedoria, profetas maiores e menores, e como está na Bíblia hebraica. Aqui é a página do Antigo Testamento, com uma introdução ao Antigo Testamento que contempla a divisão dos livros, a ordem dos acontecimentos nos livros, a compilação dos livros e entre os testamentos, tá? Então aqui vou deixar para você aqui ver a classificação, a ordem, melhor dizendo, aqui, tá bom? Introdução ao livro de Gênesis, que tem autor, data, título, autoria,
conteúdo e um esboço, né? Note que o esboço ele é um esboço bem amplo, detalhado, né? E as epígrafes vão estar acompanhadas deste esboço, né? O esboço está inserido junto às epígrafes do texto, junto aos títulos do texto, né? Porque o Dr. Hyrie, ele fez um esboço específico aqui para que você vá acompanhando ao longo do desenvolvimento do texto no livro bíblico, tá? Então o esboço ele é bem analítico, bem detalhado. Aqui antes do texto nós temos uma cronologia, né? Olha aqui que legal essa cronologia. E depois nós temos aqui o texto bíblico propriamente dito. Eu vou falar sobre ele, sobre a diagramação, a disposição na página seguinte, mas aqui já dá para ter uma noção, tá? Virei a página e aqui fica mais clara a disposição dos elementos aqui, tá bom? Então nós temos o texto bíblico em 2 colunas, versículos em parágrafo, em bloco, mas os números dos versículos são em negrito, que facilita a identificação. Tem a identificação dos parágrafos também pelo negrito na primeira letra aqui, tá bom? A letra maiúscula do início está em negrito, tá bom? Tem então a divisão dos parágrafos que é peculiar da Almeida Revista e Atualizada. Tá? Uma coluna central com referências e quando tem a estrelinha ali significa que tem uma nota de rodapé para esse versículo e muitos quadros e diagramas. Tá? Essa Bíblia está recheada de quadros e diagramas, tá bom? Então aqui várias notas, tá? Você nota que parece que a disposição é um pouco mais condensada, os elementos são mais juntos, né? Com certeza isso foi feito para economizar espaço, para ter menos páginas e se tornar uma Bíblia de um preço mais acessível, tá? É o que eu creio que tenha acontecido, certo? Muito bem. Eu vou avançar um pouquinho aqui, tá? Então nós temos aqui um outro diagrama, a Era dos Patriarcas, e como você nota, né, tem aqui os tópicos, né, as seções do esboço que foi desenvolvido pelo Dr. Ryrie. A Era dos Patriarcas, já mencionei, aqui você vê a idade, né, uma idade elevada, eles viviam bastante. Mapas também integrados ao texto bíblico, as nações relacionadas em Gênesis. Então, essa identidade visual, essa cor bordô, vinho, né? Característica desta Bíblia. A fonte é uma fonte pequena para média, tá? E aqui as notas, os comentários de rodapé é uma fonte pequena. Tá? A coluna central também uma letra pequena, não tem muito espaço na margem, né? Para fazer alguma anotação para quem gosta. As viagens de Abraão, a árvore genealógica dos patriarcas em Gênesis. Tá? Legal, eu vou avançar um pouco para nós remirmos o tempo, tá? Porque nós já estamos em 8 minutos de vídeo. Temos aqui, só para mostrar para vocês também, o mesmo padrão aqui, introdução ao livro de Neemias. Tá? Então, temos aqui este pedaço aqui de introdução, mais ou menos da mesma forma como no livro de Gênesis, também a cronologia, muito legal. Jerusalém no tempo de Neemias, a volta dos exilados sobre a liderança de Neemias. Avanço um pouquinho mais aqui, tá? Que livro de Oséias também, cronologia de Oséias, e sempre há um símbolo que tenta exemplificar o que é tratado no livro, né? Oséias vai falar muito sobre a aliança, tá? De Deus com Israel. Os 3 grupos dos 12 profetas menores, então, profetas de Israel, com o livro e as datas aproximadas, profetas de Judá e profetas do pós-exílio. Avançando aqui, Jonas, da mesma forma, tá? Então, aqui a cronologia de Jonas. Quem sabe, aqui tem uma pequena planta, né? Quem sabe para fazer referência a aquele sentimento que Jonas teve, né, da boboreira, tá? As viagens de Jonas, a cidade de Nínive, período intertestamentário, tá? Muito interessante, é um artigo, né, que tem 3 páginas, mais um acréscimo aqui sobre os apócrifos, a revolta dos macabeus, muito 10. Novo Testamento, o ministério de Jesus, tá?
todas as regiões por onde ele percorreu, e aqui um mapa ao lado para auxiliar na localização. A Palestina e o Império Romano, introdução ao Novo Testamento, note que é uma introdução a cada testamento, tá? Introdução aos Evangelhos, blocos de livros também, e aqui na introdução ao Novo Testamento, aqui os livros por gênero literário, né? Também aqui organizado um pouco por autor, contexto político, aqui a introdução aos evangelhos, né? O que são os evangelhos, por que foi necessário escrevê-los, por que 4, o que são os sinóticos, a comparação dos 4 evangelhos. Esse diagrama aqui é muito interessante, né? Cristo é visto como em cada evangelho, né? Mateus rei, Marcos servo, Lucas homem, João Deus. Escrito para judeus, romanos, gregos, a igreja. Número de capítulos, material exclusivo, citações do Antigo Testamento. Tá? Evangelho de Mateus, né? Uma introdução muito parecida, tá? Nos seus tópicos. Só quero voltar aqui, salvo, né, este tópico da abordagem característica, que vai falar o que é característico de Mateus em relação aos outros evangelhos. O esboço bem detalhado, cronologia, tá? Aqui as estrelas, cronologia da vida de Cristo. Perfeito. Vamos avançar um pouquinho mais. Opa! Nós temos aqui também a Semana da Paixão. Show. Divisão judaica do dia. Aqui eu parei em Atos dos Apóstolos, né? Que os irmãos têm me pedido para falar um pouco sobre aqueles pontos mais característicos do pensamento dos autores, certo? Então eu vou só tomar um gole d'água, já continuo. Bom, temos no lado esquerdo, na página esquerda, a cronologia de Atos. E aqui no lado direito nós temos Atos capítulo 2, né, e temos o comentário. Né? Se você notar o comentário que o autor faz de Atos 2:4, então ele vai falar, meus irmãos, que o batismo com o Espírito Santo é a conversão, ou acontece na conversão. Né? Então Charles Ryrie não era um autor pentecostal, tá? Mas, de acordo com o que eu li no livro Teologia Básica ao Alcance de Todos, né, de Charles Ryrie, ele mantém uma posição equilibrada. Ele não é um cessacionista puro. Né? Ele não crê que os dons ficaram limitados à era da igreja primitiva. Ele se classifica, se autodenomina como alguém que tem uma posição equilibrada. Ele não se considera nem um cessacionista puro, nem um continuista pleno. Né? Ele está no meio termo, mas ele acredita que os dons continuam atuando. Né? Muito bem. Claro que é a maneira dele, né? A maneira como ele crê. Prosseguindo aqui, 1 João 2:2, né? Um texto que fala sobre a expiação. Né? E aqui você nota no comentário, propiciação igual a satisfação. Cristo foi a única oferta capaz de satisfazer a justiça de Deus com respeito ao pecado. Veja Romanos 3:25. Veja a nota sobre Hebreus 2:17. Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro, ou seja, de toda a raça humana. Então, meus irmãos, Charles Ryrie era um calvinista de 4 pontos. Tá? Ele cria na expiação ilimitada, ele não cria na expiação limitada, definida ou redenção particular, como é chamada. Tá? Mas, nos outros 4 pontos do calvinismo, ele afirmava, ele cria. Apocalipse, né? Charles Ryrie era dispensacionalista, então ele era um pré-milenista, ele cria que a segunda vinda em glória de Cristo aconteceria antes do milênio, e ele era pré-tribulacionista, né, de que Cristo arrebataria a igreja antes da tribulação. E ele fala aqui em Apocalipse sobre a interpretação, colocando os métodos de interpretação, né, cronologia e tópicos, tá? Muito interessante este diagrama aqui. Patmos e as 7 igrejas da Ásia. Julgamentos no livro de Apocalipse, né, os selos, trombetas e taças. Os nomes de Satanás, o Armagedon. E aqui, após o livro de Apocalipse, há vários auxílios, os quais eu passo rapidamente
para nós nos encaminharmos para a conclusão do vídeo. Tá? Então nós temos aqui a harmonia dos evangelhos, um recurso indispensável para quem quer estudar bem os evangelhos. Tá? Um resumo da doutrina bíblica. Tá? Eu creio que muito do que está aqui é o que também está no livro que eu mencionei anteriormente, Teologia Básica, tá? E é muito interessante aqui, ele é bem objetivo, mas ele dá as classificações principais, certo? Das doutrinas principais, a inspiração da Bíblia, é muito interessante este artigo, como compreender a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, significado e as bênçãos da salvação, certo? A arqueologia e a Bíblia, os milagres de Jesus, as profecias messiânicas, uma visão geral da história da igreja, isso é muito interessante. Vai trazer aqui um compêndio de doutrina para nós, né? A tradicional tabela de pesos, moedas e medidas, plano de leitura da Bíblia, índice tópico das escrituras, né? É uma espécie de concordância temática. Depois nós vamos ter aqui um índice dos assuntos principais nas notas, então aqui o assunto, o personagem, o tema e onde há uma nota que aborda este assunto, o tema ou personagem. E de fato aqui uma concordância, tá? Uma concordância aí de mais de 130 páginas. Cronologia bíblica e chegamos ao fim aqui com as páginas de papel cartão e aguarda, tá? Meus irmãos, qual é o meu veredito? Esta é uma Bíblia de estudo muito prática, objetiva, que vai trazer para você o essencial, o mínimo que você precisa saber para desenvolver um bom estudo bíblico, né? Para mim, ela é uma Bíblia que não pode faltar na sua biblioteca, tá? Como falei, Charles Wright foi um teólogo de mão cheia, um mestre de mão cheia, contribuiu muito para o estudo bíblico. Ele desenvolveu esta Bíblia para que as pessoas se interessassem mais pelo estudo bíblico, pela leitura bíblica, né, pelas doutrinas bíblicas. Com certeza vai ter muito proveito aí na sua biblioteca, tá? Mesmo que você não compartilhe das mesmas crenças que eu mencionei sobre salvação, sobre dons, sobre o fim dos tempos e a interpretação da Bíblia, com certeza esta Bíblia aqui e os escritos do Dr. Charles Wright vão contribuir para que você desenvolva um estudo bíblico melhor. Era isso. Convido você mais uma vez, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixa seu comentário, né? E também deixa seu joinha. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.